Queridos irmãos, vamos continuar com os nossos estudos no livro do Apocalipse. Hoje nós temos uma outra carta a uma outra igreja, neste caso a segunda carta, a carta à igreja de Esmirna. E antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu gostaria mais uma vez de vos oferecer um tour através da cidade de Esmirna. Desta vez é uma cidade muito atual, muito contemporânea, uma cidade muito ativa, também um ponto de turismo, portanto na Turquia, e portanto é até lá que nós vamos com o nosso simpático guia, o Joaquim. Então vamos até Esmirna. Olá, sou aqui, ou como meus amigos brasileiros me chamam, Joaquim da Turquia. No terceiro episódio do meu documentário sobre as 7 igrejas do Apocalipse, a gente continua a viajar na história e na geografia bíblica. Também a gente vê a situação atual dos lugares bíblicos. Mas esta vez não estou nem numa ilha pequena, nem numa cidade antiga totalmente abandonada. Esta vez estou no coração de uma cidade bem grande e bem moderna. Esta cidade em turco se chama Izmir e em português Esmirna. Primeiro a gente conhece Esmirna atual. Hoje Esmirna é a terceira maior cidade da Turquia. Tem 4 milhões de habitantes. A cidade fica no extremo ocidental da Turquia atual, na costa do Mar Egeu. Esmirna fica a 70 quilômetros ao norte de Éfeso e a cerca de 100 quilômetros ao sul de Pérgamo. Hoje, Esmirna é uma cidade industrial. É um importante porto de comércio marítimo e também uma cidade turística. Graças ao aeroporto internacional da cidade e o porto dos cruzeiros e também várias autoestradas que ligam a cidade com outras cidades grandes, todos os dias vêm muitos turistas para conhecer a cidade. Agora estou na Praça de Konak, é a praça principal da cidade. E atrás de mim, vocês podem ver um dos símbolos da cidade atual. É uma torre do relógio do século XIX. Atrás da torre está a entrada principal de um mercado ao ar livre. É o mercado de Kemeraltı. No mercado é possível achar restaurantes, lojas e várias cafeterias. Um dos bairros mais interessantes da cidade é Karataş. É o bairro onde tradicionalmente moram os judeus da cidade. O símbolo de bairro é um elevador, que
que liga duas partes do bairro. No ano de 1907, o empresário judeu-turco Nissim Levy mandou construir este elevador para ajudar aos vizinhos dele. A gente visitou algumas partes da cidade atual, mas ainda existe algumas partes da cidade bíblica, ou seja, da cidade romana do século I. A resposta é sim. Agora estamos lá, mas infelizmente só uma pequena parte da cidade antiga existe, porque a cidade atual de Esmirna foi fundada em cima dos restos da cidade antiga. Faz mais de 1900 anos, uma carta escrita na ilha de Patmos chegou a Esmirna. Nesta carta escrita para a igreja de Esmirna tinha uma parte assim: não tenhas medo dos sofrimentos que vais passar. O diabo lançará alguns dentre vós na prisão. Assim sereis colocados à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vida. Bom, eu não posso interpretar as palavras da carta, mas eu posso falar sobre alguns fatos históricos. Quando eu leio uma frase assim, ser fiel até a morte, me lembro dos primeiros 3 séculos do cristianismo. Os cristãos foram perseguidos, torturados e martirizados só por ser cristãos. Mas entre eles, a gente vê alguns exemplos de amor e coragem. Pessoas que eram fiéis até a morte. E um deles nasceu nesta cidade. Ele se chamava Policarpo. Policarpo de Esmirna. Policarpo nasceu em Esmirna por volta dos anos 70. Ele foi discípulo de próprio apóstolo João. Quando ele tinha 86 anos, durante a perseguição do imperador Marco Aurélio, ele foi capturado pelos soldados romanos e ele foi levado ao estádio romano, onde ele esperava uma multidão de pessoas e o governador romano. O governador romano disse a Policarpo, para salvar a vida dele, a única coisa que ele tinha que fazer era negar a Cristo e jurar por César. A resposta dele foi assim: eu tenho servido a Cristo por 86 anos. Ele nunca me fez nada de mal. Eu como posso blasfemar contra o meu Salvador? Ouça bem, eu sou cristão. No final, ele foi queimado vivo, mas ele foi fiel até a morte. Bom, minha visita em Esmirna termina agora, mas minha viagem na história e na geografia bíblica continua. Próxima parada é Pérgamo.
Espero que tenham gostado da nossa viagem à cidade de Esmirna e também aquela pequena introdução teológica que o Joaquim nos deu em relação, portanto, ao texto bíblico. Mas olhando para o nosso texto de hoje, portanto, nós temos esta carta, então, a carta à igreja de Esmirna, que vai do versículo 8 até ao versículo 11 do capítulo 2 de Apocalipse. Apocalipse 2, 8 a 11. E diz: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfémia dos que dizem ser judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para serdes tentados, e tens uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Antes de nós falarmos sobre a igreja de Esmirna, nós devemos pensar numa curiosidade que nós encontramos aqui na estrutura destes primeiros versículos. Se os irmãos estão recordados, o primeiro capítulo tem a ver com a visão que João tem acerca, portanto, do Cristo glorificado. Cristo aparece, portanto, com aquele aspecto e aquela visão que ele teve, portanto, de um ser magnífico, com um brilho, com um resplendor incrível, com olhos de fogo, com pernas de luzidias, portanto, como um metal, não é? E então, e no versículo 12, João vai dizer que ele se virou para ver quem falava com ele, e quando se virou, viu os 7 castiçais, e no meio dos 7 castiçais, então, como ele diz, semelhante ao Filho do Homem, uma figura humana, vestida até aos pés, com o vestido, cingido com os peitos com um cinto de ouro, normalmente é um cinto largo, que a realeza e que os reis usavam, normalmente de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E diz ele que os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Agora, notem que todas estas características que nós encontramos neste primeiro capítulo, estas características vão ser distribuídas, vamos dizer assim, na introdução de cada uma das cartas. Ou seja, os atributos e características que João viu no Cristo glorificado, aqui vai ele encontrar no início, é-lhe ordenado que escreva cada uma dessas características, no início de cada carta. Então, se notarem, por exemplo, na carta à igreja de Éfeso, aquela que foi a primeira, diz: aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais. Depois, agora, na carta à igreja de Esmirna, ele escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ele reporta-se então às palavras que Jesus, quando apareceu a João, portanto, aquela imagem do ser semelhante ao Filho do Homem, que no fundo é a imagem de Jesus glorificado.
Jesus lhe diz então: eu sou o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, aquele que foi morto e reviveu. E depois ele acrescenta isto: e aqui estou vivo para todo o sempre. Portanto, na introdução da carta à igreja de Esmirna, ele diz: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Na carta que se vai seguir, que é a igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Lá está então aquela visão que João teve do Cristo glorificado, em que uma espada saía da sua boca, uma espada de 2 gumes. Depois, na igreja Tiatira, diz: o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Mais uma descrição que reporta a visão que ele teve anteriormente no capítulo 1. Depois, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E como sabemos, as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, os 7 mensageiros das igrejas. Portanto, os 7 Espíritos são aqueles que comunicam a mensagem de Deus aos mensageiros, aos anjos das igrejas. Portanto, depois na igreja de Filadélfia, ele diz: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Portanto, mais uma característica de Jesus, portanto, aquele que tem as chaves, ok? Então, as chaves do reino, e como sabemos, portanto, as chaves de Davi, portanto, Jesus é descrito como uma das características do Messias, nas profecias do Antigo Testamento, é que o Messias viria da linhagem de Davi, da casa de Davi, e, portanto, ele aqui reporta esse facto, e qualquer judeu que leia, e qualquer prosélito também, não sendo judeu, mas estando dentro da cultura judaica e que conheça as Escrituras do Antigo Testamento, sabe que Jesus, o Messias viria então da linhagem de Davi, portanto, e que diz ele que tem as chaves de Davi. A chave de Davi é a chave do reino. Porquê? Porque Davi é o tipo de rei que reflete o reinado eterno do Cristo, glorificado, portanto, do grande rei. E, portanto, eles descreviam o Messias, as profecias messiânicas acerca de Jesus, dizem então que o Messias vem da linhagem de Davi e que a linhagem de Davi é a casa real que reina para todo o sempre. E então Jesus é caracterizado então como aquele que tem a chave de Davi, isto é, a chave do reino eterno, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, isto é, tem o poder de decisão absoluta. Nada acontece sem que ele decida que assim irá acontecer, nada acontece e nada deixa de acontecer sem que ele decida que não vai acontecer. Finalmente, a igreja de Laodiceia, depois ele diz: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, antes de centrarmos a nossa atenção propriamente sobre a carta a Esmirna, nós vamos notar aqui uma coisa. Vamos notar que as características que são encontradas na pessoa do Senhor Jesus glorificado, que João viu no primeiro capítulo, e aquelas que são conhecidas dentro da teologia judaica, dentro da teologia do Antigo Testamento, que já são conhecidas de todo o bom judeu, eles são descritas
na introdução de cada carta. Essas características são introduzidas na introdução de cada carta. E a pergunta é, mas porquê? Mas porquê é que cada carta tem esse tipo de introdução com essas características e cada carta recebe um certo tipo de característica? Será aleatório? Será que não existe qualquer relação, simplesmente ele entendeu, ou o Espírito do Senhor entendeu que devia de introduzir as cartas desta maneira, mas não há nenhuma relação? Claro que há uma relação. Há uma relação, e se nós virmos bem e notarmos bem, cada vez que nós lemos uma carta, ela, portanto, vai falar sobre características positivas e negativas, salvo precisamente na carta de hoje a esta igreja, a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é a única a quem não é apontado nenhuma falta, nenhum defeito. É interessante. Mas é dito que essa igreja, por causa da sua fidelidade e por causa da sua identidade com Cristo, ela irá sofrer perseguição, a prisão, eventualmente, pois terá sofrido a morte de alguns dos seus crentes. Mas isto diz, então, o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Isto aqui é uma declaração de vitória sobre a morte e sobre o sofrimento. E está precisamente na introdução da carta à igreja de Esmirna por causa das características da igreja de Esmirna. Assim como na introdução à igreja de Éfeso estava a declaração de que isto diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ora bem, nós vimos que a grande característica da igreja de Éfeso era o facto de a igreja ter perdido a sua identidade original, ter perdido o seu primeiro amor, isto é, a igreja era trabalhadora, a igreja fazia e fez uma grande obra, mas não creditou à pessoa de Jesus a autoria dessa obra, não acreditou, não olhou para Jesus como o Senhor, o sumo pastor, o pastor verdadeiro daquela igreja. E, portanto, fez a obra do Senhor, mas esqueceu-se do Senhor da obra. Deixou de ter uma relação com o Senhor da obra, deixou de dar reconhecimento ao Senhor da obra. Isto é grave, claro que é grave, mas essa é a razão porque a carta a Éfeso começa com esta afirmação: eu sou o Senhor da igreja. Eu sou o Senhor da igreja, aquele que tem que exerce o domínio e que declara que uma igreja é digna de se manter como igreja ou se ela vai extinguir-se por não ser obediente aos critérios que eu estabeleci, às características que eu estabeleci daquilo que deve ser considerado uma igreja. A minha noiva. Agora vejam os irmãos a relação que existe, a relação para uma igreja que perdeu a sua identidade e deixou de reconhecer Cristo como Senhor absoluto. A afirmação é: eu sou aquele que anda no meio das suas igrejas e tem na sua mão as 7 estrelas, isto é, tem na sua mão os mensageiros, os líderes espirituais, os profetas dessa igreja, isto é, a palavra da profecia que eu tenho contra ou a favor de cada uma das igrejas está na minha mão. E sou eu que declaro quem
são aqueles que estão corretos, o que é que está correto e o que é que está errado. Para uma igreja que deixou o seu primeiro amor, isto é, perdeu a sua identidade porque perdeu a sua ligação com o autor da igreja, com o Senhor da igreja, com o pastor da igreja, nós estamos a ver então a relação que existe para uma igreja que deixou de reconhecer o senhorio de Cristo no seu meio. Então há a afirmação de Cristo que eu sou o Senhor. Eu ando no meio das minhas igrejas e eu tenho na minha mão a mensagem e os mensageiros, essas igrejas, os profetas. Portanto, o que é que nós podemos ver? Podemos ver então que cada característica, cada introdução, cada apresentação que é feita em cada carta a cada igreja está relacionada com o perfil dessa igreja. É isso que nós podemos concluir do nosso estudo. E, em particular, hoje, em relação à igreja de Esmirna, também aqui está a afirmação do Senhor, daquele que é o primeiro, o último, a origem e a consumação, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que foi morto, mas reviveu, voltou à vida, isto é, venceu a morte. E a afirmação dele na carta à igreja de Esmirna é: não temas, não tenhas medo de tudo o que vais sofrer, de toda a perseguição, de todas as prisões, de todas as mortes. A vitória final é sempre tua. A vitória final é sempre tua. E, portanto, a afirmação que nós temos aqui é: ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou, dizendo de outra maneira, o sinal, o verdadeiro sinal de que és verdadeiramente igreja, o sinal de que és um verdadeiro crente nascido de novo, é o facto de que isso vai ser demonstrado pela tua fidelidade até às últimas consequências, até à morte. Porque Jesus conhece todos aqueles que são seus, o Senhor conhece aqueles que vão permanecer fiéis e perseverantes e vão estar prontos a pagar o preço da sua identidade com Cristo, da sua fidelidade. Portanto, não é eu ganho a vida eterna se eu for fiel, mas é ao contrário, isto é, o sinal de que a vida eterna habita em mim e o Espírito de Deus habita em mim e eu estou selado para a vida eterna, é a minha fidelidade até à morte. Então, aqui nós vemos que há uma relação, então, nesta introdução, nesta característica de eu sou vencedor, eu sou vitorioso sobre a morte. Eu fui morto e ressuscitei. E estou aqui para oferecer ao meu povo, a todo aquele que me ama, oferecer a vitória sobre a morte. Esta é essencialmente a mensagem à carta da igreja de Esmirna, e que o Senhor também nos sustente e que o Senhor confirme pelo seu Espírito em nós que realmente nós nascemos de novo, e não só isso, mas que a nossa perseverança é devida ao facto dele habitar em nós pelo seu Espírito. E isso é uma garantia. Estamos selados para a vida eterna. E a melhor prova disso é que ele, portanto, nos concedeu a perseverança de sermos fiéis até às últimas consequências. Que assim seja, que o Senhor nos abençoe.